Fala pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos ao canal de resenhas dos Perdidos no Tempo, e hoje é hora de dar mais um passo em direção ao esquecimento, porque a gente vai continuar explorando aqui As Chaves da Torre, um RPG nacional da editora Caleidoscópio, que a gente está destrinchando aqui de uma certa maneira, né? Tentando montar as pecinhas do quebra-cabeça da lore, né? Ainda não chegamos no sistema, mas chegaremos lá também, e tudo para tentar dar uma ideia geral para vocês de qual é a pegada desse jogo tão bacana e tão interessante de ler. Quem está chegando agora, não tem problema, eu vou deixar aqui a nossa playlist exclusiva das Chaves da Torre, onde você pode conferir todo o nosso conteúdo a respeito desse livro e depois se inscrever, ativar o sininho para poder seguir viagem junto com a gente. Olha só, hoje a gente vai explorar esse capítulo aqui, onde as memórias são deixadas para morrer. Quem está acompanhando a nossa série desde o início deve lembrar que uma parte importante, né, essencial do jogo é justamente esse lance das memórias serem surrupiadas, das pessoas serem trocadas, das coisas serem esquecidas por uma entidade que se convencionou chamar de A Torre. Né? Muito embora a gente não saiba exatamente qual é o propósito dela, se atribui à Torre esse poder, né, de esquecer as coisas. Só que tem um detalhe interessante. Essas coisas que são esquecidas, para onde elas vão? O que a torre faz com ela? Qual é o objetivo dela com tudo isso? Vamos responder todas essas perguntas no vídeo de hoje? Não! Lembra que As Chaves da Torre é aquele livro que ele te provoca para que você e o seu grupo encontrem as respostas que melhor se adequem para vocês. Mas a gente vai tecer alguns comentários para tentar jogar uma luz sobre essa situação toda. Eu lembro de ter comentado em vídeo anterior também o seguinte, aquele lance da caligem, aquela névoa, né, que tipo marca a borda do território, né, e dali para frente é algo desconhecido. Então entrar na névoa é perigoso, entrar na névoa pode levar ao esquecimento completo. E aqui, basicamente nesse capítulo, nessa sessão, a gente vai tentar explorar um pouquinho justamente do que existe além, né, do que existe dentro da névoa, dentro da caligem. E eu vou começar lendo um trechinho aqui do poeta Cor de Vento. Olha só. Uma vastidão de segredos e mistérios dispersos pela casa da caligem. Se entrares por esses portais nebulosos, encontrarás um labirinto majestoso, de arquiteturas e decorações improváveis, ambientes sem sentido ou coesão, tão encantadores quanto intimidadores. Um outro mundo absolutamente revolto em obscuridade, para onde vão as respostas de enigmas, e também outras coisas rastejantes. Ou seja, basicamente a gente pode ter uma interpretação de que aquilo que a torre resolve capturar, vamos chamar assim, fica guardado nessa tal casa da caligem que está em algum lugar ali no meio das brumas, das névoas, sei lá. Né? Eu acho que a localização exata disso é o que menos importa, já que a gente está aqui numa onda muito mais de abstração do que de coisas de fato concretas. Mas vamos lá. Supostamente, essa casa da caligem é um local mutante, né, que varia de aparência, de tamanho, enfim, e lá se escondem muitos mistérios, segredos, mas também outros habitantes que provavelmente vão causar problemas para os esquecidos que porventura ousarem se aventurar nesse local. Eu acho que é interessante também a gente dar uma olhadinha no que o Grimalkin, o gato mestre, tem a dizer sobre a casa da caligem. Olha só. Um castelo abandonado e vivo. Um palácio de corredores repletos de brilho e luxo. Uma mansão imensa de tradições e estilos esquecidos, com corredores, salões e cômodos impossíveis de se mapear. Varandas e jardins representando estações e céus desconhecidos e diversos. A casa é assim. A cada memória que vem e vai, ela muda para abrigar um novo morador temporário, sem prazo definido. Ou seja, dependendo do que está abrigado, vamos colocar dessa forma, na casa, nesse determinado momento, ela vai ter uma aparência. Só que isso muda, né, talvez com a rapidez que você deseja colocar aí no seu jogo. Se você quiser colocar um ambiente que é altamente mutável ou algo que é um pouco mais estável e muda só de vez em quando, mas eu acho que isso é essencial. O que está guardado lá vai ser refletido na aparência que a casa vai ter naquele determinado momento. E só para a gente fechar essa parte inicial e também relembrar um pouquinho do que a gente falou sobre a caligem, é interessante essa fala aqui da anfitriã Alfa. Olha só. Olhe no horizonte. A névoa tomou conta de tudo. Há um paredão, um oceano esfumaçado, perene. Não importa se é dia ou noite, nem se está quente ou frio. A névoa está ali, marcando o perímetro do que ficou para trás e ainda podemos tocar. Esse é o limite. É como o mar, estático, mas suas bordas vêm e vão, se enchem e esvaziam, podendo tomar conta de alguns ambientes da cidade de uma hora para outra. É perigoso se manter na margem. Uma onda pode vir e te levar. Ou seja, dá a ideia de que a dimensão, como eu estou chamando aqui, né, habitada pelos esquecidos, o aqui, ela é em alguma medida delimitada por esse paredão aí, por esse oceano esfumaçado que é a caligem.
E dá a ideia aqui também de que isso de repente vai avançando sobre a metrópole, né, sobre esse local onde os esquecidos vivem. E vai engolindo aquilo ali, não sei com que velocidade também, enfim. Só um elemento a mais para você colocar no seu jogo. E claro, ela adverte aqui sobre o perigo, né, a temeridade de você ficar ali bem na beira, né, desse paredão, desse oceano da Caligem, porque pode vir uma onda e levar você para o esquecimento absoluto. Mas a essa altura você pode estar pensando também, se a gente tem um limite da área explorável, vamos colocar assim, mas eu comentei no início de que dentro dessa Caligem existe uma casa com memórias guardadas, de repente segredos e mistérios, deve existir alguma forma de se alcançar esse local, ou de pelo menos passar por ele. Sim, existe. São os atalhos na Caligem. Então eu vou colocar aqui as informações que são trazidas pra gente pela Princesa Neon. Olha só. A marca do abismo é a neblina, opaca e sem temperatura. Ela impregna as coisas que estão no limite, prestes a cair no labirinto. Por isso, se precisar de passagem para aquelas dependências majestosas, basta caminhar pela Caligem, entrar na névoa, né? Será como atravessar uma porta aberta, sem saber exatamente onde vai dar. Pode ser em seus meandros irregulares ou direto em alguma memória apagada. Ou seja, a gente vai comentar um pouquinho sobre isso mais para frente no vídeo, mas entrar na Caligem, entrar nessa névoa, nesse ambiente desconhecido, pode ser necessário, especialmente para aqueles que têm aquele lance da exploração. Né? Se existem tantos mistérios e segredos dentro dessa Caligem, talvez exista uma forma de escapar desse local, talvez exista a resposta ali para o que de fato é a torre, né? Mas aí só aqueles bravos o suficiente irão explorar. E para a gente fechar isso, tem a fala interessante também do Alex Matemático. Olha só. O espaço e o tempo conhecidos não são parâmetros a serem observados no ermo. Atravessar aquele caminho distorcido assume manter uma distância relativa. Um espaço entre duas lacunas aqui. Algumas dezenas de quilômetros de distância pode ser apenas algumas dezenas de metros dentro do labirinto. Se não fosse um caminho tão complexo, certamente seria o melhor meio de transporte de toda a fantasia. Ou seja, da feita que você entra lá, as coisas que já não são lá muito, como é que se diz, determinadas, né, no mundo do aqui, ou certas, quando você entra lá, o negócio fica mais maluco ainda, né? Você deve perder completamente a noção de espaço, tempo, distância, etc e tal. Mas, de novo, pode ser que a recompensa que você encontre lá vale a pena. E aqui, olha, avançando um pouquinho, na seção seguinte, que é o Cemitério de Segredos, ele vai falar basicamente justamente o que eu tinha comentado com vocês, de que dentro da Caligem, dentro dessa névoa, podem existir os mais inimagináveis segredos, mistérios, informações, etc. Então, só para exemplificar, eu vou ler um trechinho aqui do Grimalkin. Os mistérios espalhados pelos ermos nebulosos do abismo são muitos. Há relatos de lacunas inteiras desaparecidas tomadas pela neblina e que foram parar em algum lugar da casa. Estão ilhadas lá, intocadas, tendo como entrada e saída apenas o caminho tortuoso do manto da Caligem. Ou seja, locais inteiros podem estar lá, né, mistérios, segredos, informações, a resposta final sobre o que é a torre, tudo isso e muito mais pode ser encontrado dentro da Caligem. Seguindo adiante, a gente vai ter aqui a seção do Ecos do Esquecimento, que vai tentar mostrar pra gente um pouquinho de como é, ou o que se pode esperar ao adentrar na Caligem. A gente já falou aqui que é um ambiente impreciso, né, em termos de distâncias e tudo mais, e direções, mas existem memórias lá, existem coisas que estão guardadas lá, que são justamente essas memórias capturadas, né, vamos chamar assim, pela torre. E como é que seria isso? Olha só, a alma da festa traz umas informações interessantes aqui pra gente, olha lá. Lá dentro, as memórias são momentos em eterna repetição, como num filme. Qual é a graça de se repetir a mesma festa sempre? É muito melhor vivê-la com 1000 possibilidades. Esse eco, com imagens e ilusões de quem viveu aquilo, é contado na voz de uma só pessoa, o dono da memória. É como uma paisagem onírica abandonada se tornando abrigos da pior espécie. Não preciso dizer que viver ali é muito pouco saudável para a mente dos moradores. Ou seja, essas memórias que são presas lá é como se fosse um TikTok da vida, sei lá, um Reels da vida, para quem é mais antenado aí com essa questão de rede social, que fica se repetindo eternamente. Qual é a duração dele? Não sei, acho que vai depender de como você quiser abordar isso no jogo. Mas o lance é que é uma memória fixa que vai sendo eternamente repetida sob a ótica do dono da memória, né? E claro, existem coisas que habitam aí essa Caligem e viver nesse tipo de ambiente pode deixar as pessoas ou as coisas ou as criaturas ainda mais loucas, né, do que já são os habitantes dessa dimensão. E para a gente fechar essa parte aí, tem uma informação interessante também do Alex Matemático. Olha só.
Representações são como recipientes usados pela torre para guardar o que foi deletado da mente humana. São artefatos mágicos do abismo, capazes de reviver uma memória. Eu gostaria de estudar mais esse tipo de material, mas ele é raro e eu não sou afeito à pesquisa de campo tanto assim. Ou seja, é uma informação curta, mas que traz um detalhe interessante. Então, essas memórias que estão guardadas, armazenadas aí na casa da Caligem, elas estão em recipientes chamados de representações. Ou seja, é possível, supostamente, adentrar na casa da Caligem e sair de lá com alguma coisa, uma representação de uma memória específica. O que pode ser feito com isso? Qual é a utilidade disso? Provavelmente descobriremos mais para frente no livro. Para a gente já ir caminhando para o final desse vídeo, a última seção desse capítulo é o salto profundo. Então assim, se você acha que as coisas já estavam difíceis, já estavam complicadas, saiba que existe algo pior, sempre pode piorar. Ou seja, o que essa seção vai trazer para a gente de uma maneira geral? Existem memórias ainda mais profundas dentro da Caligem, tá? Supostamente são as coisas mais importantes ou mais misteriosas, enfim, mas elas não estão simplesmente ali à mostra. É preciso seguir um caminho diferente, é preciso saber, talvez, o que você está procurando para conseguir encontrar esse tipo de coisa. E aqui tem um detalhe interessante, olha só, que é o seguinte: orientação e guia. Uma bússola funciona com as regras básicas do magnetismo. Cada memória tem seu próprio magnetismo, atraído por objetos relacionados àquele momento em loop. Você pode usar artefatos como bússola dessa maneira. Pesquisas apontam ainda que certos artefatos encontrados dentro de memórias te guiam para momentos ainda mais distantes, se você explorá-los dentro de suas memórias. Ou seja, você pode, de repente, encontrar uma maneira um pouco mais segura de navegar pela Caligem se você tiver essa espécie de bússola. Ou seja, se você está procurando uma memória alegre, você pode ter um objeto ali que de repente consiga de alguma forma te guiar para aquilo ali, ou que esteja relacionado com uma memória específica que você esteja procurando. Aqui o lance vai ficando cada vez mais complicado, porque a gente começa a ter a possibilidade de ter memórias dentro de memórias. E aqui uma última informação a respeito disso, porque a Princesa Neon nos fala o seguinte: os incursores são os mais malucos entre os esquecidos. Tem que ser doido para querer dar uma de pioneiro num lugar onde não se pode mapear. Mas tem uns ainda mais doidos, experimentando uma vibe à origem. Lembra do filme? Sonhos dentro de sonhos, memórias dentro de memórias. É o que eu acabei de falar. Aqui o negócio fica mais complexo, vai para um outro nível, que você pode até assistir o filme aqui para relembrar ou se inspirar. Mas o importante aqui, em termos de jogo, é que existem esses incursores que supostamente são um grupo que se dedica justamente a isso, a explorar os mistérios da Caligem. E aqui, só para dar um exemplo, né, o que você viu no abismo? Eu vou ler aqui um exemplo que tem no livro para vocês, olha só. O corredor majestoso parecia feito para pessoas de 4 metros de altura. Tudo era muito grande. Tijolos colossais, portais altíssimos, um pé direito inalcançável até com uma escada comum. Estranhamente, havia uma porta corta-fogo de tamanho normal, tão ordinária quanto vermelha. Ao encostar nela, queimei a palma da mão. Só imagino que tipo de memória havia adentrado naquele cômodo. Então é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Espero que vocês estejam curtindo a nossa exploração aqui das chaves da torre. Quem assistiu até agora, muito obrigado. Deixa aí seu like ou seu dislike, seu comentário, para eu saber o que vocês estão achando e a gente continuar trocando ideias. E a gente se encontra na próxima resenha.